Olá, galerinha do YouTube! Hoje nós iremos falar sobre o livro Olhos d'Água, mais especificamente do conto do Zuquerença. O conto do Zuquerença faz parte do livro Olhos d'Água, vencedor do Prêmio Jabuti em 2015 e escrito por Conceição Evaristo. Esse livro é composto por 15 contos que tratam de histórias de personagens negros, especialmente mulheres, que foram silenciadas pela sociedade, pelo racismo, por condições socioeconômicas ou por questões de gênero. Se tratando da autora, Conceição Evaristo é uma escritora mineira e afrodescendente, formada em letras pelo UFRJ e atualmente doutora pela UF. Em seus livros, ela aborda a exclusão do negro na sociedade, assumindo uma postura crítica e sensível com relação à história do povo negro no Brasil. Sobre a história do conto, tudo começa quando Duzu e sua família viajam em busca de melhores oportunidades de vida. Duzu é deixado em um local que supostamente lhe ofereceria moradia, emprego e alimentação. Com o passar do tempo, Duzu começa a ser abusada pelos homens que frequentavam aquele local, percebendo que ali tratava-se de um bordel. Quando a dona do bordel descobre o que está acontecendo com Duzu, ela resolve colocar Duzu como prostituta e assim Duzu adquirindo seus próprios fregueses. Em um salto temporal, Duzu já é mulher com netos e filhos. Ela não se trata mais de uma prostituta, e sim de uma mendiga que vive nas ruas. Duzu tinha seus netos preferidos, entre ele, Querença, a qual o título faz referência. Em seu leito de morte, Duzu veio a delírio, morrendo em tempo de carnaval, na frente da igreja que ela ficava, deixando a sua neta Querença com vontade de mudança, de fazer coisas novas, mas sem saber por onde começar. Concluímos que a leitura do conto do Zuquerença é essencial, tendo em vista que ele aborda diversos aspectos importantes sobre a sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito à realidade violenta enfrentada pela comunidade negra. É a partir desse conto que a gente pode ter um olhar mais apurado para questões como o trabalho infantil, a objetificação do corpo negro feminino, a pedofilia, a situação precária de moradores de rua, entre outros temas. Também gostaríamos de destacar que esse é um dos únicos contos do livro que não termina de forma necessariamente triste, tendo em vista que Querença, a neta de Duzu, ao ver a avó morta, afirma que deseja reinventar a vida, encontrar novos caminhos, passando para o leitor a sensação de esperança e de quebra de um ciclo de violência. Inclusive, o próprio título do conto estabelece essa relação entre avó e neta, fazendo um paralelo entre as histórias dessas duas personagens. E esse ponto do texto torna ainda mais especial de ser lido. Por fim, vale destacar que a leitura desse conto também é muito essencial, tendo em vista que é de extrema importância para a literatura brasileira ter histórias que retratem a realidade negra e que são escritas por pessoas pretas. E o conto do Zuquerença vai mostrar que o futuro não é necessariamente trágico, que é preciso ter esperança e acreditar na mudança. É um ótimo conto para refletir e sair da caixinha e que deveria ser lido por todos. E já que falamos que o conto retrata vários aspectos da população negra, vale ressaltar alguns muito importantes. Assim como Duzu e seus pais, várias pessoas saem em direção a locais que dispõem de melhores oportunidades de emprego. Essas pessoas têm que seguir a vida em uma cidade desconhecida e muitas vezes sem o mínimo de apoio necessário. O conto também retrata a questão do trabalho infantil, pois assim como Duzu, várias crianças se sujeitam a trabalhar para poder terem melhores condições de vida e auxiliar na renda familiar. Ainda é evidenciado no texto a situação de vida dos moradores de rua. O fato de Conceição ter representado uma mulher negra em situação de rua nos faz refletir ainda mais sobre a realidade brasileira, uma vez que a maioria dos moradores de rua se autodeclaram pretos ou pardos. O conto também aborda conteúdos muito sensíveis, como a pedofilia, a prostituição de menores de idade e a objetificação do corpo da mulher preta, exibindo que desde crianças o corpo negro é mostrado dessa forma, na linha de marginalização e do preconceito. E é isso, gente. Essa foi a nossa resenha do conto do Zuquerença. Esperamos que vocês leiam o livro, gostem do conto e obrigada pela atenção. Dá joinha!